Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Eu quero compartilhar. Hoje nós estamos falando de festa de nações. E a festa das nações, o principal motivo dela é exatamente ativar e consolidar missões nas nossas vidas. Ontem o pastor Ruivo ministrou aqui ativando missões, falando sobre alguns aspectos do missionário em si. E hoje eu queria compartilhar rapidamente com você sobre a consolidação em missões, sobre isso que o pastor Vanderlúcio estava falando agora, de se envolver de alguma forma. Muitas vezes eu acho que missionário é o que vai lá, missionário é o que está lá na África, na Ásia, e eu esqueço que a única incumbência que Jesus deu para a igreja foi essa. No livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, o Senhor diz: mas recebereis sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Amém? Por muitos anos a igreja brasileira, ela cresceu, ela ficou em Jerusalém, que lá fala, né? Tanto em Jerusalém, quanto Judeia, Samaria e os confins da terra. Por muito tempo a igreja esqueceu de Samaria para frente, os confins da terra. E agora ela está abrindo os olhos para isso. No livro de Atos, o Senhor diz que a igreja primitiva, ela se reuniu e ela começou a crescer, ela ficou quase 10 anos. Eles só reunindo ali, cultuando, adorando. É muito bom isso, não é? Muito bom. Mas teve que haver uma perseguição para que a igreja saísse de Jerusalém. E nessa grande perseguição que se levantou, várias igrejas por toda parte foram abertas. Nós temos a oportunidade hoje de irmos por amor. Entende? Os nossos templos hoje podem ficar abertos, mas em vários lugares os missionários têm que se esconder dentro dos buracos para falar de Jesus e ensinar essa palavra. E nós temos uma responsabilidade a respeito disso. Precisa ser desconstruído isso em nós, de que o pastor é responsável por isso, porque eu trabalho fora. 3 erros entraram na igreja de forma terrível. A doutrina do positivismo, a confissão positiva, onde você não usa a fé, mas você usa jargões para estabelecer um evangelho fraco. Segundo, uma teologia de prosperidade que arrebentou com a igreja. E terceiro, o secularismo. A igreja secularizou. Então, quando o Senhor chamou Israel, o Senhor disse para Israel assim: eu vos farei um reino sacerdotal. Israel falou assim: nós não queremos. Novamente essa história está repetindo com a igreja. Jesus nos chamou e disse: eu vos farei pescadores de homens, eu vos incumbirei de ir às nações,
Mas aí a igreja diz assim: não, vamos separar o pastor Vanderlúcio e o pastor fulano, a gente vai pagar eles, eles vão para nós. Não, a responsabilidade é de toda a igreja, não é um grupo da igreja. Entende isso? Vários missionários, irmãos, vou contar um testemunho só de um dos nossos missionários que estão no campo. Ele entregou a família dele para o campo missionário. Então foi ele, a esposa e o filhinho deles. Um dia desse para trás, o filho dele teve algumas convulsões e precisou ir ao médico. Só que os médicos, nesse lugar que ele está, é mais ou menos assim: é um médico para 300 mil pessoas, e um curandeiro, um pai de santo, ou um feiticeiro, para cada 80 pessoas. Então é mais fácil ele levar o filho dele no curandeiro do que no médico. Mas ele conseguiu uma clínica particular lá. Eu fiquei muito feliz porque assim, aqui no Brasil conseguir uma clínica particular é tão difícil, né? E ele achou uma clínica particular lá. Ele me mandou a foto da clínica. A clínica é na cozinha da casa do médico. Tem o pessoal fazendo comida assim e atendendo eles. Aí eu olhei a seringa que estava na mão da enfermeira que estava coletando o sangue, ela sem a luva, a seringa reutilizável. Pela lei lá, a seringa pode ser reutilizada 5 vezes. Ele está em período ainda de observação, essa criança, mas o Senhor Jesus, eu perguntei para ele: você quer voltar para o Brasil para cuidar do seu filho? Ele diz: o Senhor Jesus será o médico dos médicos do meu filho. Então, na secularização da igreja, as pessoas vão olhar para ele e dizer assim: rapaz, você está matando a sua família, rapaz, você não pode expor o seu filho assim não, você tem que ser um pai responsável. Mas o interessante é que a igreja primitiva, quando ela começou, ela não estava interessada no seu bem-estar, ela estava interessada em manifestar o reino de Deus, porque eles não tinham a vida deles por preciosa. Hoje nós temos a nossa vida como a maior prioridade. Aí entra o quarto erro que a igreja deixou que entrasse: o humanismo, o homem como centro, as suas necessidades sendo idolatradas todos os dias. Para você vir para esse culto, provavelmente a maioria de nós idolatrou pelo menos 5 ou 6 coisas para você estar apresentável para estar aqui. Esse missionário que nós fomos visitar, na hora que eu saí de lá, do continente africano, saí com a roupa do corpo, porque ele não tinha, além da roupa que ele tinha no corpo para vestir. De madrugada, irmãos, eu levantava para orar, cerca de 5 horas da manhã, e passava um prazinho de nada. Tinha pelo menos 20, 15, 30 crianças em volta da casa desse missionário. E eles aprenderam a cantar um hino, ou pelo menos um pedaço do hino, e eles ficam cantando lá e esperando. Sabe o que eles estão esperando?
Não é o missionário, porque ele não aguenta, ele não tem dinheiro mais para ficar dando pão para eles, dando comida. Eles estão esperando ele colocar o lixo do lado de fora da casa, para ir lá revirar o lixo e ver se tem alguma coisa para comer. Mas nós estamos bem, né? Nosso pãozinho tiver um pouquinho assim mais murchinho, não é nem do outro dia não, é de tarde. Você comeu cedo, já não serve mais para você comer à tarde. E nós estamos falando de manifestar o reino de Deus nessa terra. Enquanto milhões de crianças, milhões de adultos estão famintos de ouvir a verdade de Deus. Eu queria compartilhar algo com você aqui, no livro de Lucas, no capítulo 13. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí. Lucas capítulo 13. Esse missionário, quando eu estava lá, a esposa dele já estava passando mal uns 2 meses. E eu brinquei com ela. Eu estou achando que você está grávida. Porque ela estava enjoando demais, dando tonteiras e tal. Ela falou assim: mas a minha menstruação é irregular, eu acho que não. Aí foi lá e fez um exame e descobriu que estava grávida. Depois de alguns dias que nós estávamos lá, ela começou a sangrar muito. E novamente, o lado humano bateu muito forte. E eu disse para ele: olha, se você achar que é necessário você ir embora, tudo bem. Ele disse para mim: o Senhor deu a vida à minha esposa e essa criança, e o Senhor vai suprir essa vida. Irmãos, é esse nível de fé que nós precisamos ter. Entende isso? É esse nível de fé que o Senhor quer que você tenha. Não é de confiar, deu uma dorzinha de cabeça, você já arranca do bolso, já carrega numa pochete uma gama de remédios e fica escolhendo qual remédio você vai tomar. Mas é de dobrar os seus joelhos e confiar que o Senhor pode entrar em providência nessa situação. Vamos ler aqui Lucas 13, versículo 6. E dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na vinha e procurou nela fruto e não achou. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não o acho. Corta, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa esse ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não der, depois mandarás cortá-la. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta aí. E rapidamente eu queria que nós pensássemos na parábola da figueira estéril. A Bíblia diz que um vinhateiro, ou seja, o dono da vinha, ele foi na sua vinha, e nessa vinha tinha uma figueira. Já alguma coisa destoava aí, porque vinha tem o quê? Parreira. Mas naquela vinha tinha uma figueira, e ele foi procurar fruto naquela figueira. E ele não achou nenhum fruto. Eu estava pensando a respeito disso.
E o Senhor me levou em um texto em Jeremias, no capítulo 21, verso 14. Jeremias 21, 14, o Senhor fala que nos visitará, aqui no caso está falando de Israel, visitará Israel segundo as obras das suas ações. A figueira aqui, irmãos, ela representa uma pessoa, ou ela pode representar uma comunidade, ela pode representar uma tribo, ela pode representar uma nação. A Bíblia diz que o Senhor, Ele visitará segundo os frutos das suas ações. Vocês viram aqui fotos de Kim Yang-su e da Coreia do Norte. Lá é um caos, não há alimentação, não há o básico do básico do básico. Pessoas, crianças lá de 12, 13 anos, ela tem o corpo de uma criança de 6, 7 anos. Há uma situação de caos na Somália. Há uma situação de caos. Talvez em uma comunidade aqui em Unai. Se nós pensarmos em alguns lugares mais distantes, alguns pontos da cidade, alguns bairros mais afastados até, ou algum bairro específico, nós vamos em algumas cidades, tem bairros de prostituição naquela cidade. O Senhor, Ele passa os olhos e vê que não há fruto nenhum nesse lugar. Há 4 pecados que ferem a terra. E muitas vezes é isso, a terra está estéril por causa desses pecados. O primeiro é a imoralidade. A Bíblia fala que pela imoralidade de Eva, pela imoralidade de vários homens no decorrer da história, a terra se tornou estéril, se tornou maldita, com abrolhos, não produzia. A segunda é sangue derramado. O sangue clama desde a terra. A terceira é a idolatria. A idolatria, ela destrói uma comunidade, ela destrói uma nação. Os olhos do Senhor estão passando. E a quarta, a apostasia. Não dá para a gente parar nesses termos, só estou citando para vocês entenderem. Apostasia. Uma nação apóstata como essa que foi citada aqui, da Coreia do Norte, lá existia pessoas, lá existia homens e mulheres que adoravam ao Senhor, mas o nível de decadência moral, o nível de decadência em todas as áreas fez com que essas pessoas apostatassem da fé. Visitareis segundo o fruto das suas ações. Vocês não se enganem, o Senhor está visitando Unai pelo fruto da ação que está acontecendo aqui. Nessa figueira, o vinhateiro disse: há 3 anos venho buscar fruto nessa figueira e não acho. Corta. Porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. Corta porque ela não dá fruto. Irmãos, lá no livro de Mateus, no capítulo 21, verso 43, o Senhor diz que daria a uma nação que desse fruto.
O candeeiro veio para nós aqui no Brasil. Mas se nós não tomarmos uma postura, o Senhor pode dar isso para outra nação, o Senhor pode dar isso para outro povo. Entende isso? Quem está entendendo, fala amém. Foi isso que aconteceu com Israel. O Senhor deu, aqui está dizendo Mateus 21, 43, o Senhor deu para uma nação, o Senhor entregou isso na mão dos gentios que somos nós, para que houvesse fruto. Então é importante, irmãos, nós sabermos que nós fomos chamados. Uma árvore, ela é conhecida pelo seu fruto. Lá no livro de Lucas, no capítulo 6, versículo 43 a 46. Lá diz que se conhece a árvore pelo seu fruto. Qual o fruto que nós temos dado? Qual o fruto que, como igreja, nós estamos apresentando? Se as pessoas passarem por nós na rua, se as pessoas passarem por você na rua, o que elas dirão ao seu respeito? Lá vai aquela moça, aquele homem, aquilo lá é perigoso, hein? Lá vai aquela pessoa, já viu o tanto que ela é sensual? O tanto que ele é. Você já viu como que essa pessoa, lá vai o mal pagador, lá vai o fulano de tal, lá vai ou eles estão dizendo, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Porque nós falamos de missões, irmãos, começa com o dever de casa. Porque o Senhor vai nos nomear. João 15:16. João 15:16, o Senhor diz assim: vos nomeeis para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça. Qual é o fruto que tem permanecido em nós? Se as pessoas forem falar a respeito de nós, o que elas dirão? O que elas dirão ao seu respeito? O que o gerente do banco vai dizer a seu respeito? O que o dono do mercado, o dono da loja, o que o seu patrão, o que o reitor da universidade, o que o diretor da escola vai dizer ao seu respeito? Será que o fruto que permanece em nós é um fruto de arrependimento e de mudança? O Senhor olhou para aquela figueira e não viu o fruto nela. E Ele diz: corta, porque ela está ocupando a terra inutilmente. Corta agora. Corta agora, porque não serve mais. Nós como igreja precisamos nos levantar hoje. Não é amanhã, é hoje. Porque há um decreto de morte sobre a figueira. Nós não precisamos ir na Somália para descobrir esse decreto. É só nós olharmos para dentro da nossa casa. Quantos pais que não são sacerdotes na sua casa, quantas mães que não são educadoras dentro da sua casa, quantos de nós não têm sido exemplo, quantos da nossa família estão longe de Jesus? Existe um decreto de morte sobre eles. Existe um decreto de morte para aquele filho rebelde, para aquela menina sensual. Existe um decreto de morte para aquele indivíduo
usuário de droga, e você já aceitou isso. Nós já aceitamos isso. Nós já dizemos: não adianta mesmo, eu já tentei muito, eu já desisti. Quantos de nós aqui tem parentes que estão longe de Jesus, que são pessoas às vezes ruins, e você não quer nem ir na casa dele? Quantos de nós aqui já deixou de ir nas festas familiares porque você se acha incapaz de resolver os conflitos que acontecem nessas festas? Quantos de nós já aceitou o decreto de morte estabelecido na nossa família? Existe numa família, às vezes, uma condição de mortandade. Aquela família, ela tem um índice de violência muito grande. Aquela outra família tem um índice de suicídio. Aquela outra família tem um índice de drogadilhos ou de pessoas envolvidas com homossexualismo. Ou aquela outra família tem um índice de pessoas envolvidas com alcoolismo. E nós estamos aqui falando de missões, mas se nós não nos posicionarmos e formos o remidor da nossa família, nada adianta. Porque nós podemos ganhar o mundo todo e perder a nossa casa. Quantos de nós aqui, irmãos, já aceitou o machado na raiz da nossa casa? Meu filho, não adianta mesmo. Não, minha mãe, meu pai envolveu com essas mulheres, com esse alcoolismo aí, envolveu agora de ir para a festa. Não adianta não, eu vou para a igreja, que é melhor para mim. Você pode vir para a igreja, mas você tem de ser aquele que vai assumir essa causa na sua casa. Você tem que assumir. Quantos de nós passa pelos bares da nossa rua, passa pelos pontos de prostituição e até diz: misericórdia, Jesus, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Aquela mulher sensual que passou ali, ou aquele moço que mexe com você, ou aquela pessoa que de alguma forma te incomoda, ou aquele drogadilho que está ali caído no chão usando droga, aquela rodinha de drogados que estão ali, você até faz o sinal da cruz: sangue de Jesus tem poder, aceitando o decreto de morte sobre essas vidas. É fácil nós falarmos, irmãos, de Jesus dentro da igreja, mas cada roda de prostituição ou cada roda de drogadilhos dessa tem vidas sendo ceifadas. A Bíblia diz que aquele cuidador, aquele agricultor que cuidava da vinha ali, ao ouvir o decreto daquele homem, a Bíblia diz que ele interviu, ele intercedeu, ele falou algo. Nós não intercedemos, irmãos, nós não falamos, nós não somos luz nas trevas, nós não somos sal por onde nós passamos. Sabe, no meio dessa roda de pessoas com a vida toda desorganizada, você tem de ser sal. Sabe o que é o sal? Você já viu o sal na comida? Não. Mas você já sentiu, não sentiu? Sabe o que é o sal? Caráter. O sal significa caráter. Você tem de ter o caráter de Cristo e manifestar lá na vida do seu pai que está longe de Jesus. Você tem que ter o caráter de Cristo e manifestar lá na roda daquelas pessoas que estão longe de Jesus. Sabe o que é a luz? Testemunho.
pregação. Mas agora a maioria dos crentes não pode testemunhar, porque na hora que ele vai testemunhar, a pessoa fala: mas você é crente? Rapaz, se você é crente, até o diabo é, ué. Mesmo se é crente? Ser luz, testemunhar. A Bíblia diz que aquele homem, ele intercedeu. Ele disse para aquele senhor: Senhor, deixa que eu cuide dela. Nós estamos aqui falando de missões, isso não dá ibope, isso não atrai multidões. Se tivesse um desses pregadores famosos aqui falando e contando umas piadinhas aqui no altar, ou talvez cantando bonito e dando umas espremidas assim, sabe? E chorando e fazendo um showzinho aqui, muito provavelmente não cabia de pessoas aqui nesse lugar. Mas o Senhor está chamando uma igreja que está escondida nos porões, uma igreja que vai se entregar inteiramente, uma igreja que vai ser como esse agricultor aqui, ó. Uma igreja que vai se comprometer. Se comprometa hoje. Se comprometa hoje com a sua família. Se comprometa hoje com a sua rua. Se comprometa hoje com o seu bairro. Se comprometa hoje com a história dessa cidade. Se comprometa para a mudança de Unaí. Se comprometa e diga: Senhor Jesus, por essa causa eu me ponho de joelhos. Se comprometa em ser o sal dessa terra. A Bíblia diz que esse homem, ele se comprometeu. Ele se comprometeu de maneira, irmãos, que isso move os céus. Lá no livro de Isaías 59:16, o Senhor diz que não havia intercessor, não havia quem clamasse. O Senhor olhou para a terra e não havia, não viu quem clamasse, não viu quem se comprometesse. Não havia intercessor. E não ter intercessor, irmãos, numa cidade, numa nação, é essa nação ir à falência, é essa nação ser totalmente destruída. A Bíblia diz lá no livro de Ezequiel, no capítulo 22, guarde esse texto, Ezequiel 22:30. Por falta de intercessores, o povo padece. Não havia intercessores em Israel, irmãos. O Senhor olhou, não viu intercessores em Israel. Sabe o que aconteceu? O rei da Síria veio contra Israel e destruiu 10 tribos de Israel. Eram 12 tribos, sobrou só 2. 10 tribos foram destruídas. Não foi porque eles não tinham um exército. 10 tribos foram destruídas. Não foi porque eles não tinham estratégia, que eles não tinham armas, eles não tinham capacidade militar. 10 tribos foram destruídas porque não havia intercessor entre eles. Mas Deus está levantando uma geração de intercessores em Unaí. Diga amém, eu sou esse. Em nome de Jesus, intercessores em Unaí, que vão se comprometer. Intercessores, irmãos. Por não ter esses intercessores, as tribos foram destruídas. Depois eram só 2. A Bíblia diz então depois
que as duas tribos haviam intercessores. Lá estava Jeremias chorando, lá estava, irmãos, Daniel chorando, lá estava Amós, lá estava Abacuque, lá estavam vários homens. Abacuque orava ao Senhor e dizia: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na oliveira, todavia eu adorarei, me levantarei e louvarei ao nome do Senhor. O intercessor, irmãos, ele não está pela circunstância, ele não está pelas dificuldades, mas ele está por aquilo que ele foi arregimentado. O intercessor, a primeira coisa que tem nele é a aproximação. Ele se aproxima de uma causa. Entende isso? O intercessor, ele procura saber a respeito disso. Ele procura saber, o pastor Vanderluz fala assim: olha, você vai orar por aquela nação ali, ó. Olha ali para trás. Entre essas duas bandeiras tem um azul e vermelho aqui. Que nação que é essa aqui? Hã? Que nação é aquela ali? Não. Que nação é aquela ali? Aí você não sabe. Mas aí você vai procurar saber, você vai se inteirar, você vai saber por que tem aquela estrela naquela bandeira, você vai saber por que tem aquelas listas brancas, azuis, você vai saber por que tem aquele triângulo, você vai saber a renda per capita, você vai saber quais são a população daquela nação, você vai se envolver. Então a primeira coisa do intercessor é aproximação. Ele precisa se aproximar, ele precisa saber por que essa negra, ela tem esse tanto de cordão no pescoço. Ele vai saber por que isso, porque ele vai interceder. A aproximação gera compaixão. Segunda coisa, a aproximação gera compaixão. A compaixão, irmãos, é um espírito ligado ao outro. A compaixão, ela faz com que você sinta a dor do outro. Gálatas 6 diz que eu começo a sorrir com o que sorri, a chorar com o que chora. Eu me envolvo no nível não de uma prisão emocional, mas de uma decisão do Espírito a respeito daquilo. E a compaixão gera responsabilidade. Eu sou responsável por isso. Amém? Diga: eu sou responsável por isso. Agora, uma característica do intercessor, irmãos, ou a principal. Qual que seria a principal característica do intercessor? Meu amor. Qual a principal característica do intercessor? Renúncia. Ele não precisa ser o cara mais sabido, ele não precisa nem de muita inteligência, ele não precisa ser o cara mais mapeador. Eu sou o cara que faz o maior mapeamento aqui da alma. Eu faço aqui e aconteço. Não. O intercessor, ele precisa ter a principal característica de renúncia. A Bíblia diz isso lá no livro de João 12, 24. Marca esse texto para você ser um intercessor. O Senhor tem chamado essa igreja à intercessão, a clamar 24 horas, a interceder 24 horas. Marca esse versículo na sua vida, João 12, 24. Se o grão de trigo não morrer, ele não produz nenhum resultado. Então morrer é renúncia. Renunciar. Se o grão de trigo não morrer, a Bíblia diz que aquele agricultor, ele disse: olha, eu vou me envolver nesse negócio.
Deixa que eu cuide, deixa que eu escave, deixa que eu esterque. Escavar custa. Escavar é só o escaldante. Escavar é você ir com sono, é você ir cansado, é você ir desanimado às vezes, é você ir doente, é você ir chorando, é você ir suando, é você ir sangrando, mas você vai, porque esse é o seu encargo. Não tem outra coisa para você fazer, não tem outra coisa para nós fazermos. Eu vou me envolver, eu vou lá, eu vou chorar, eu vou clamar. O pastor disse 6 horas de oração, eu vou nas 6 horas, eu vou chorar, eu vou insistir, eu vou permanecer, eu vou escavar. Eu vou escavar por essa nação, eu vou escavar por essas nações, eu vou escavar por Unai, eu vou escavar por cada um desses lugares. Eu vou escavar. E vai ter momentos que você vai ter que caminhar a segunda milha, porque ele fala assim, que eu vou escavar e eu vou estercar. Esterca é o quê? Fezes. Você vai se comprometer num nível que às vezes você vai ter de sujar. Mas a maioria de nós, quando começa, por exemplo, eu me lembro uma vez que eu comecei a evangelizar uma moça que era lésbica, muitos anos atrás, no começo da minha fé. E aí o pessoal começou a me zoar. Falei, ih, rapaz, você andando com essa menina, ixa, cuidado, hein? Irmãos, eu corri daquele negócio. Eu não quis me envolver. Esse agricultor aqui, a Bíblia fala que ele foi lá e mexeu com esterco para cuidar daquela figueira. Significa você pagar um preço. Jesus pagou um preço tão grande, irmãos, nesse negócio. Jesus pagou um preço tão grande, que a Bíblia fala que ele era considerado como um malfeitor. Andava com prostitutas, andava com pessoas de má índole. Jesus, irmãos, provavelmente não entraria na maioria das nossas igrejas, porque nós somos politicamente corretos. Nós não podemos ser associados com pessoas de baixo escalão. Nós não podemos ser associados com esse indivíduo. Irmãos, você só não pode ser associado quando você se associa a ele para fazer coisa errada. Mas quando você se associa a ele para falar de Jesus, para anunciar o Evangelho, para atar as feridas dele, para carregar ele nos seus ombros, para levar o Evangelho de Jesus para ele, você pode ser considerado malfeitor, pode ser considerado escória dessa terra, por Jesus e para Jesus. Mas a maioria de nós, eu não posso nem ir lá naquele bairro, porque o que vão dizer de mim? Não, a Bíblia diz que esse homem, ele foi lá estercar, ele foi lá se envolver, ele tinha uma responsabilidade com aquele negócio. Eu falei que a aproximação gera compaixão, que gera responsabilidade, mas nós não queremos isso. Está gastando muito do meu tempo, deixa eu terceirizar esse negócio, vou chamar um ministério de assistência social da igreja. Aí fica fácil, né, irmão? Terceiriza o que Deus te mandou fazer. Tem aquela família para me cuidar, não, mas tem o diaconato da igreja. Cadê o líder do diaconato? Ou a líder? Ela que tem que ir lá. Isso aí não é para mim, não. Aquele irmão, aquela pessoa doente, vou chamar os irmãos que cuidam desse negócio. Lá tem uns irmãos que é pago na igreja para fazer isso.
Não é você, o Senhor colocou na sua mão. O Senhor disse: eu vos nomeei para que vocês vão e dê fruto. Não fala assim: eu nomeei os pastores para ir lá fazer esse negócio, eu nomeei os evangelistas, eu nomeei o ministério tal da igreja. Ele disse para a igreja: eu vos nomeei. Então nós temos que erguer a nossa voz e ir lá nos envolver. Agora, como que nós nos envolvemos, irmãos? Se nós estamos terceirizando tudo, secularizando tudo. Na faculdade eu não posso nem falar que eu sou crente, porque as pessoas vão me sobretaxar. E aqui, inclusive aqui não é lugar disso. Não, é lá mesmo que você tem que manifestar o reino de Deus. Entende isso? Porque, irmãos, a ideia do Estado laico não tira a responsabilidade do crente de se envolver, mesmo estando trabalhando lá dentro da prefeitura, e falar do amor de Jesus Cristo para as pessoas. Na época que nós estávamos na faculdade, eu era o mais perseguido lá. Os alunos não gostavam de mim e os professores também não gostavam. E pensa num homem que chorou diante disso, irmãos, no início da faculdade. Eu achava um absurdo, porque eu era uma pessoa boa. Eu era uma pessoa assim, gente, tadinho de mim. Não, E o professor falava assim: porque esse pessoal aí alienado com religião, e começava a me atacar. Ele falou assim: eu não entendo porque que tem pessoas que são professas em uma religião e estão aqui estudando essa ciência. Não deveriam estar aqui. Até que um dia eu entendi que eu deveria estar exatamente lá para manifestar o reino de Deus. Sereis odiados do mundo. O mundo vos odeia porque nós não fazemos parte dele. Amém. Então, irmãos, para nós intercedermos, para nós envolvermos, eu vou terminar por aqui. Você precisa se envolver em 3 níveis. Guarde isso na sua vida. Para você ser um intercessor eficaz, guarde isso. Você precisa envolver em 3 níveis na sua vida. Primeiro, ter um encargo. Esse é o meu encargo. Eu não vou terceirizar, não vou passar para outro. Não é o pastor, não é o ministério de louvor, não é o irmão lá, sou eu. Não é o missionário fulano de tal, sou eu. Primeiro é o encargo. Para mim ter um encargo, é fundamental todos os dias eu ter a deixa, que nós chamamos de deixa. Por exemplo, isso aqui é uma deixa. Na hora que eu bato a mão, o olhar nessa foto, eu lembro que eu tenho que interceder por essa nação. Bandeiras são deixas. Lá na sua casa, do mesmo jeito. Como intercessor, você tem de ser eficaz, tem de ser prático. Coloque versículos que têm a ver com isso. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai, então você coloca lá bem grande. Coloca lá no seu espelho. Se você tem uma conduta, por exemplo, de ser falastrão, de ser murmurador, pessimista, coloca frases que falam contra o pessimismo. Coloque lá: eu sou um adorador, não sou um murmurador. Na hora que você olhar para o espelho, você fala assim: opa, estou reclamando demais, eu vou adorar o Senhor. Entende isso? É a deixa. Isso serve até para os irmãos que querem fazer dieta. Você tem de colocar frases lá no guarda-roupa, na geladeira, na porta, lá no espelho. Entendendo? Os irmãos que falam assim: segunda-feira eu vou começar a fazer exercício. Ah não, irmão, para com isso.
Coloca lá a roupa de ginástica, coloca o tênis. A primeira coisa, na hora que você abrir os olhos, você vai olhar para aquela roupa e falar: ixi, lembrei que eu tenho que fazer ginástica hoje. Não, mas eu vou começar amanhã. Não, é hoje. O intercessor é agora, é hoje. Entende isso? Então você precisa pegar essa deixa e colocar em lugar estratégico. O pastor passou o dever de casa para você orar pela Índia. Você pega a bandeira da Índia, mesmo em preto e branco, e coloca em vários lugares, e você vai passando e orando: Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, eu quero, entende? Hora após hora, você vai intercedendo. A deixa é essa, entendeu isso? Então, irmãos, é importante. Tem mais 2 pontos para nós tratarmos, mas eu vou parar por aqui. Nós vamos parar porque o pastor Vanderluz já deu uma olhadinha assim, meio. Nós vamos ir para o refeitório ali agora. Mas eu quero que você, em Deus, estabeleça essas deixas. Coloque no seu coração essa disposição. Por exemplo, eu estou com uma deixa aqui, ó. Essa camisa aqui é porque eu sou o garoto propaganda do Mateus. Isso aqui é uma bata que você pode adquirir, e aí você ora após hora, abençoando a África. Amém? Então a figueira é a sua responsabilidade. Não terceirize ela, não passe para outro, é sua. Vá lá. Faça como aquele agricultor, hora após hora: deixa que eu vou cuidar dela, deixa que eu vou zelar dela, é responsabilidade minha. Amém? Aleluias.